Consórcio programa Nova Ação contra a Dengue. Imposto não facilita a aquisição de moeda estrangeira. Veja também as notícias do futebol em nosso Giro Esportivo. O consumidor vai ter que preparar o bolso. A taxa de água vai subir na cidade de Santo André e em outras cidades do ABC Paulista. E hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, Marcos Santáguida. Quinta-feira, 5 de maio de 2016. Está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Sala de situação do consórcio intermunicipal Grande ABC prepara nova ação contra a dengue. No próximo sábado, dia 7 de maio, acontece mais uma ação contra a dengue, realizada pela Sala de Situação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Esta será a terceira ação do ABC contra o Aedes desse ano, que é parte da campanha regional de combate ao mosquito da dengue em 2016. Inicialmente, ocorreriam mobilizações nas divisas de Diadema, São Bernardo do Campo e São Paulo, mas as equipes técnicas acharam melhor seguir um novo calendário, que prevê o envolvimento de todas as cidades, no qual haverá atividades porta em porta, especialmente em bairros com maior suspeita. O último levantamento, feito em 2016, apontou 6.528 casos que podem ser dengue. Veja os locais de mobilização. Em Diadema, a ação será no Jardim ABC, próximo ao UBS ABC. Na cidade de Mauá, o ABC contra o Aedes será no Jardim Oratório. Já em Ribeirão Pires, os locais que vão receber as intervenções são os bairros Ouro Fino, Jardim Mirante, Parque Aliança, Parque das Fontes e Jardim Caçula. Em São Bernardo, o evento ocorrerá no centro, próximo ao Paço, e em São Caetano, no Jardim São Caetano. Santo André e Rio Grande da Serra não forneceram dados. 24 animais, entre cães e gatos, foram adotados durante feira de adoção de animais do Colégio Singular, que ocorreu no último sábado. Todos os adotantes receberam informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas sobre as obrigações que se deve ter para com o animal. A ESPA é um projeto educacional inserido na programação pedagógica da escola que visa ensinar aos alunos a importância da guarda responsável, com abordagens diferenciadas de acordo com a faixa etária. A ESPA também promove campanhas constantes de arrecadação de ração, arroz, vasilhas, casinhas, medicamentos, entre outros itens, encaminhados para ONGs e cuidadores de animais. Mensalmente também participa da feira de adoção promovida pelo CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses de Santo André, e em 5 anos contribuiu para a adoção de mais de 3.000 animais. Vamos à previsão do tempo? A passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo trouxe mais nuvens para a região nesta quinta-feira, mas ainda assim o sol apareceu. A possibilidade de garoa apenas em pontos isolados. Veja como fica a temperatura para sexta-feira. Em Mauá, a mínima prevista é de 14 graus e máxima de 24. Na capital de São Paulo, a mínima prevista é de 14 com máxima de 26. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 19 de mínima e 28 graus de máxima. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, a previsão é de 17 graus de mínima e 29 graus de máxima. A matéria veiculada na segunda-feira, dia 2 de maio, sobre as ciclofaixas, a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, informou que o volume de ciclistas varia de 4.500 a 6.500 por domingo. A pasta também respondeu que o último pico foi no dia 3 de março deste ano, quando 5.500 ciclistas circularam pela faixa exclusiva. Embora estes sejam os dados oficiais, o que a nossa reportagem encontrou no último domingo foram vias com pouca movimentação, como mostram essas imagens.
O setor de reabilitação pulmonar da Faculdade de Medicina do ABC programou para esta sexta-feira, às 9 da manhã, uma rodada do primeiro torneio de pebolim humano para pacientes com problemas respiratórios. É um esporte adaptado para esse público-alvo que tem dificuldade para a realização de atividades simples do dia a dia, como subir escada, caminhar de um cômodo para outro em casa, sentindo muito, mas muito cansaço. Os pacientes têm problemas como bronquite crônica, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. O primeiro campeonato de pebolim humano da Faculdade de Medicina do ABC vai contar com rodadas mensais até o final do ano. Ao todo, são cerca de 40 pacientes divididos nas equipes que disputam o torneio. Cada partida tem duração de 15 minutos. 3 tempos de 5 minutos, com intervalos para respiração e 6 jogadores de cada lado. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul vai conceder bolsa de 100% para estudantes do município. Neste sábado, dia 7 de maio, a Prefeitura de São Caetano vai realizar, a partir das 9h30 da manhã, um evento de adesão de alunos à bolsa de 100%. Essa bolsa integral é oferecida para alunos do curso de graduação. Já para os estudantes de pós-graduação, o benefício é de 50%. A cerimônia vai ocorrer no Teatro Paulo Machado de Carvalho, localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, número 840, no bairro Santa Maria. Veja no próximo bloco. UPA de Santo André fecha para reforma. Imposto complica a compra de moeda estrangeira. Acompanhe também as notícias do esporte com ele, Marcos Bonechini. Continue conosco, J mais ABC volta já. E vamos ao nosso giro esportivo. Ô Marcos, qual a sua análise sobre os jogos da Libertadores da América, se é que aconteceram alguns jogos ontem? Boa noite, Darcy. Parece que teve time que entrou em campo, outros nem tanto, né? Tivemos grandes surpresas aí na quarta-feira de Libertadores, hein? Quem diria que o Corinthians seria eliminado em sua própria casa pelo Nacional do Uruguai? Ninguém podia prever o fraco desempenho da equipe corintiana e o empate por 2-2 que causou a eliminação precoce do Timão na Copa, hein? Algumas situações chamaram muito atenção, como, por exemplo, a perda de mais um pênalti na equipe, dessa vez pelos pés do atacante André. E também a expulsão do bom lateral direito Fagner, né, por agredir um adversário. Com os nervos à flor da pele, nem o time, nem o torcedor, aliás, foram mais de 43 mil pagantes no Itaquerão ontem, hein, conseguiram aí explicar a derrocada do Alvinegro. Acho que até o Tite está balançado aí para explicar isso, hein. Outro jogo da noite, o São Paulo, que não tinha nem tantas esperanças de fazer um grande jogo, né? Foi a Toluca, no México, e mesmo derrotado por 3-1, comemorou sua classificação. Afinal, havia vencido o primeiro jogo por 4-0. Mesmo assim, Paton Balsa, em sua entrevista coletiva no pós-jogo, né, se disse insatisfeito com o rendimento da equipe e que espera muito mais do tricolor para chegar mais longe na Libertadores. Sob forte pressão emocional, olha, alguns jogadores não se comportaram bem não, hein? Foi o caso do atacante Centurion, expulso por desferir uma cusparada a um adversário. Que coisa, hein, Centurion? E hoje o técnico Dunga anunciou oficialmente os convocados para a disputa da Copa América, que ocorre agora nos Estados Unidos a partir do dia 3 de junho. A novidade foi a convocação de 7 atletas com idade olímpica, como, por exemplo, o goleiro Ederson, os zagueiros Rodrigo Caio e Marquinhos, o atacante Gabigol dos Santos, os laterais Douglas Santos e Fabinho, além do meia Rafinha Alcântara. E aqui pelo ABC, o Ramalhão se prepara para a grande final da Série A2 contra o Mirassol no próximo sábado, jogo que ocorre lá em Mirassol. Pensando nos ajustes finais já e em descansar bem a equipe, o técnico Toninho Cecílio já levou, agora há pouco, no início da noite, a equipe rumo ao interior paulista, onde deve treinar amanhã, esperar tranquilo o horário da grande final no dia seguinte, no sábado. Dácio, eu vou ficando por aqui, mas volto às 8 da noite com muito mais do futebol regional e falando tudo que rola no esporte do Grande ABC e também sobre essa convocação do Dunga aí, né? E fica aqui o meu convite para todos vocês aí.
Estou esperando vocês. Até já. Até já então, Marcos. A unidade de pronto atendimento 24 horas da Rua Agenor de Camargo, no centro, está fechada para a reforma. Os pacientes internados foram transferidos para a nova UPA Central, que foi inaugurada na última sexta-feira, dia 29, e abriu as portas ao público na quarta-feira. O equipamento do centro será transformado em UPA Especialidades, a primeira voltada para a realização de cirurgias de pequena e média complexidade, sendo que, a princípio, nas áreas de ortopedia, cirurgia geral e odontologia. A reforma será tocada pela equipe de manutenção da pasta, com previsão de entrega para o segundo semestre. Obras paradas de hospital em Santo André acabam servindo como estacionamento. O prédio que deveria abrigar o Hospital da Vila Luzita, em Santo André, serve apenas como estacionamento para os funcionários do pronto atendimento. O Ministério da Saúde já liberou R$50 mil para a retomada das obras, mas a Prefeitura ainda não escolheu a empreiteira que vai executar o trabalho. O hospital foi orçado em R$7,5 milhões, sendo que R$600 mil seria uma contrapartida da cidade. Os serviços estão parados há 2 anos e já consumiram R$3,5 milhões. 100 funcionários da fábrica de pneus Bridgestone, em Santo André, foram demitidos. A companhia justificou que os cortes são necessários para alinhar a produção com a demanda de mercado. O anúncio de cortes foi feito na sexta-feira, dia 29 de abril. Em nota, Bridgestone disse que o cenário econômico nacional e a queda nas vendas no setor automotivo impuseram a necessidade de ajuste no mix de vendas e, portanto, na utilização de certas linhas de produção, sendo que os ajustes desta maneira refletem esta nova situação. Na semana passada, a Bridgestone já havia anunciado o fim da linha de produção aos domingos, com a finalidade de reduzir estoque devido à baixa na venda de pneus. O imposto para a compra de moeda estrangeira subiu esta semana. Para quem compra dólar e outras moedas estrangeiras em espécie nos bancos e corretoras, terá uma tributação maior. O governo elevou o imposto incidente, que passa de 0,38% para 1,1%. As demais ferramentas utilizadas no exterior, como cartão de crédito, de débito ou pré-pago, permanecem com percentual de 6,38%. O aumento na arrecadação anual está estimado em 2,37 bilhões de reais. No próximo bloco, eu recebo o presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, Marco Santac. O J+, volta já. E vamos direto a Santo André, de onde fala o repórter André Gianocari em nosso Link Mais. Boa noite, André. Com você a bola. Boa noite, Dárcio. Boa noite você, assinante, que acompanha mais essa edição do J+. A gente está aqui bem próximo ao Serviço de Saneamento Municipal e Ambiental de Santo André, o SEMASA, para passar uma informação nada agradável ao nosso assinante e também ao nosso consumidor de água. A conta vai subir. A Sabesp, o Saneamento Básico do Estado de São Paulo, já declarou que vai acontecer aí um aumento de 8,44% a partir do dia 12 de maio. Hoje a companhia, a Sabesp, atende diretamente as cidades de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E outras cidades que são atendidas por autarquias, como, por exemplo, Santo André, também sofrerão reajuste. O Departamento de Água e Esgoto, o DAE, de São Caetano do Sul, fará alteração a partir do dia 14 de maio. Já o SEMASA vai fazer alteração a partir do dia 1º de maio. No caso de Santo André, Dárcio, o reajuste vai ser de 9,83%, apesar de vários bairros estarem sofrendo aí com a falta d'água. Isso sem falar na qualidade da água. Ontem, inclusive, a gente mostrou aqui no J+, a matéria da Ana Flávia, que mostrou a situação aí dos moradores da Vila Luzita, onde a água vem com um cheiro bastante estranho e também com uma
coloração que levanta suspeitas da procedência desse bem natural. A gente aqui do jornalismo da TV Mais vai continuar acompanhando essa questão da água aqui em Santo André, especificamente, para saber como o poder público vem tratando a questão do fornecimento de água aqui na cidade, viu? Agora vamos falar de trânsito, Darcy, aproveitando que nós estamos aqui nesse ponto estratégico de Santo André. Você tem as imagens do nosso cinegrafista Hector Alves mostrando a Avenida Perimetral. Nesse momento a gente percebe um trânsito mais intenso aí devido ao horário de pico. Você vê a movimentação dos carros que vão em direção à micro-região Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande e também que vão no sentido contrário. Essas são as últimas informações do trânsito. A gente também teve a notícia de que na rodovia Anchieta o trânsito ficou um pouco lento hoje à tarde devido ao excesso de veículos. André Janocari para o J+ ABC. Obrigado, André. Justiça determina que estudantes desocupem a Assembleia Legislativa de São Paulo. Desde terça-feira, cerca de 70 estudantes estão acampados na frente da Assembleia Legislativa. O motivo é por conta da fraude de merenda nas escolas estaduais. Ontem, o clima dentro da Assembleia foi de apreensão, pois o presidente da casa, Fernando Capês, do PSDB, um dos principais envolvidos no desvio de dinheiro da merenda escolar, entrou com pedido de reintegração de posse para tirar os alunos secundaristas da casa. Hoje de manhã, a Justiça determinou que os estudantes devem deixar o local dentro de 24 horas. Caso isso não aconteça, o juiz Sérgio Serrano Nunes Filho, da primeira vara da Fazenda Pública, estipulou uma multa diária de R$30 mil para cada estudante. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Merenda Escolar ainda não foi para frente por falta de adesão dos deputados da oposição, que até agora só conseguiram 25 das 35 assinaturas para começar a investigação. Do ABC, apenas os deputados petistas Teolínio Barba, Ana do Carmo, Luiz Fernando Teixeira e Luiz Turco, além de Átila Jacomussi, do PSB, assinaram o documento. E agora eu recebo aqui no estúdio do J+ ABC o presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, o senhor Marcos Santacchita. Boa noite, Marcos. Como está o mercado imobiliário nesse cenário de crise econômica? Obrigado por ter vindo. Boa noite, Dárcio. Boa noite a todos. Como todos os outros setores da economia, a gente sentiu uma certa retração em vendas, justamente por conta da diminuição do emprego, diminuição da renda. Mas o que está preocupando de fato o setor do mercado imobiliário é a questão dos distratos. Então, a falta de regras claras na legislação, no que tange a devolução e as condições para os distratos, está trazendo muita preocupação para as empresas, na medida que isso traz sérios passivos, sérios problemas para o fluxo de caixa das empresas. Acho que esse hoje será o nosso maior gargalo, nem tanto a crise em si, como foi a falta de vendas, mas sim os distratos. E esses distratos refletem diretamente aos empréstimos que foram tomados junto aos bancos, né? Por parte das construtoras. Exatamente. As construtoras acabam tendo que ter, vamos dizer, digamos assim, 3 dinheiros. Ela acaba tendo que ter um dinheiro para investir no tijolo, que é a unidade pronta, outro para devolver para o banco, para quitar o financiamento bancário, e um terceiro para fazer a devolução para o cliente, que, destratando a unidade, ele vai querer receber um percentual de volta daquilo que ele investiu. E esse distrato, financio, pago ou não pago, foi feito, parece que um acordo para todas as partes saírem mais ou menos bem de toda esta situação atual. Seria o Pacto Global, é isso? Exatamente. Como estava tendo uma judicialização muito grande, justamente pela falta de regras, então houve uma iniciativa por conta do Poder Judiciário, por conta de representantes de empresas construtoras e incorporadoras, representantes dos clientes dos PROCONs, OAB. Foi feito um amplo debate sobre o assunto e, como não existe clareza na lei a respeito do tema, foi feito esse acordo de forma a atender os interesses tanto dos consumidores quanto dos incorporadores, porque realmente essa questão de distrato estava trazendo um sério risco à continuidade do mercado imobiliário no Brasil. Então foi um acordo feito dentro de um bom senso muito grande, que atende as duas partes. Obviamente é um acordo, não é o ideal nem para as incorporadoras, nem para os consumidores, mas é um acordo de bom senso que acaba preservando os dois lados e a gente acredita que com isso
vai diminuir bastante os processos judiciais envolvendo distratos. Agora, duas perguntas em uma só. O percentual desses distratos, né? E eles estão provocando um efeito dominó, o tal de down market, né? Quem estava numa unidade de valor X, não é? Vai passar para uma unidade, mesmo porque é oferecido a ele a unidade X-1, esse que não podia pagar mais a X-1 vai para X-2. Como é que fica toda essa avalanche, digamos assim, de distratos? O que as empresas fazem é tentar evitar ao máximo o distrato. Não é um bom negócio para as empresas, não é um bom negócio para o cliente. Então, em um cenário de crise econômica que nós estamos passando, caso o cliente apresente alguma dificuldade, as empresas estão realmente bastante abertas a trocar ele de empreendimento, passar para uma unidade menor, fazer um financiamento direto, dar uma carência no pagamento, enfim, fazer de tudo para ajudar o cliente a criar um pouco mais de fôlego para superar esse momento difícil. Então, muito distrato acaba conseguindo ser revertido através desse remanejamento, que é um esforço muito grande que as consultoras fazem. E os pequenos investidores, Marcos, tem como segurar esse rojão aí? Os pequenos construtores? Isso. Realmente fica muito difícil. Como eu disse, tem que ter 3 dinheiros. E a grande maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias. Então, esse caixa para pagar o banco, devolver o dinheiro para o consumidor e ficar lá com o prédio pronto, não são todas as empresas que têm. Já começa a ter algum problema no mercado de empresas com problema de insolvência, de falta de recurso. O financiamento é escasso, que acabou se tornando um setor de risco justamente por conta dos distratos. Isso é um efeito colateral do problema. Então, realmente as empresas de menor porte sentem também um pouco mais agudamente essa crise. E os pequenos investidores estão guardando debaixo do colchão ou estão já colocando as manguinhas de fora? Os pequenos investidores têm preferido, têm feito bons negócios com imóveis, né? Como o preço estabilizou, praticamente no último ano não teve aumento, então hoje é um bom momento para comprar imóvel. Então, quem está capitalizado está fazendo bons negócios e a tendência dos imóveis, como os lançamentos caíram e o estoque está reduzindo, é recuperar o preço aí a curto prazo, dentro de um ano ou 2, voltar à valorização no patamar normal. Não tanto que nem foi na época do boom imobiliário, mas a tendência é que volte acompanhando a inflação um pouquinho acima da inflação. Então, quem está comprando imóvel agora, quem tem dinheiro guardado, compensa, é um momento bom para fazer um bom negócio com o imóvel. Mesmo porque o tijolo continua sendo a moeda mais forte que existe, né? Exatamente, é o bem de raiz, ninguém tira de você, você teve a escritura, é o teu patrimônio, né? Então, o primeiro desejo das pessoas é ter a casa própria. Então, obrigado, Marcos. Você vai até o 2017 na associação com o presidente. Exatamente, até dezembro de 2017. Boa gestão, então. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar fechou em baixa de 0,01%, cotado a R$ 3,54. O euro encerrou com desvalorização de 0,93%, vendido a R$ 4,04. E a Bovespa terminou o dia em queda de 1,68%. Sistemas que abastecem a região têm alteração no nível de água. O nível do sistema Cantareira caiu 0,1 ponto percentual nesta quinta-feira e passou a operar com 65,3% da capacidade, de acordo com os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A chuva registrada em maio, até o momento, é de apenas 0,1 milímetro. O volume esperado para este mês é de 78,2 milímetros. O nível da maioria dos sistemas que abastecem a Grande São Paulo também sofreu baixa. De quarta para quinta, apenas o Guarapiranga se manteve estável. Os sistemas Guarapiranga e Alto Tietê supriram parte desta perda, para aliviar a sobrecarga do Cantareira durante a estiagem. Apesar disso, o Cantareira teve o mês de abril mais seco de sua história, com apenas 4,4 milímetros de chuva. E o J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. O J Mais volta amanhã às 7 da noite. Até lá e um bom descanso a todos.